Fala galerinha do inglês, tudo beleza? Sou eu mesma, Teacher Priscila, e hoje na sexta série da Conexão Escola da IAJA, nós vamos rever e fazer alguns exercícios sobre passado simples dos verbos regulares e os tipos de frase no passado simples dos verbos regulares. Vamos lá? Galera, os verbos regulares são aqueles que, quando conjugados no passado, recebem um acréscimo das letras D, ED ou IED na sua parte final, dependendo da sua terminação. Trouxe 3 exemplos. O verbo to talk, que significa falar, coloca ED no final, formamos talked, que significa falei, falou e falaram. O verbo to play, que significa jogar, colocamos ED no final do verbo, temos o verbo played, que significa joguei, jogou e jogaram. E temos o verbo to dance, que significa dançar, colocamos ED no final. Temos o verbo danced, que significa dancei, dançou e dançaram. Na maioria dos verbos regulares, você tira o to do infinitivo e no final do verbo coloca o ed. Olha lá, o verbo to stalk fica stalked, o verbo to talk fica talked, o verbo to wash fica washed. Observa que enquanto o verbo regular em português tem várias formas de se colocar no passado simples, várias terminações, que a gente chama de desinências, o verbo regular em inglês tem apenas uma. Então, agora a gente vai para as regrinhas de como transformar um verbo no infinitivo no simple past em língua inglesa. Verbos terminados em consoante, vogal, consoante na sílaba tônica, para fazer o passado desses verbos, você dobra a última consoante. Olha lá, o verbo to chop, que significa cortar. Ele termina em consoante, vogal, consoante, então eu tenho que dobrar a última consoante, porque é um monossílabo tônico. O verbo prefer também, olha lá, o prefer. Então, ele é a última sílaba dele é tônica, então a gente tem que dobrar o R por causa disso. Verbos terminados em consoante mais Y, você vai tirar o Y e acrescentar IED. Olha lá, o to study, ele é terminado em D e Y. Então, eu tenho que tirar o Y e acrescentar IED, formando studied. E o verbo to cry, que significa chorar. Eu eliminei o Y porque ele é precedido de uma consoante. E aí eu tenho a forma cried, que significa chorou, chorei, choramos, choraram. Como você sabe, a gente tem 3 tipos de frase: afirmativa, interrogativa e negativa. A frase afirmativa em inglês no simple past é formada por sujeito, verbo no passado, objeto e advérbio de tempo. Como no exemplo, I studied English yesterday, onde I é sujeito, studied é o nosso verbo no passado, English é o objeto, quem estuda, estuda alguma coisa, e o yesterday é o nosso advérbio. Agora vamos para a regra das frases interrogativas. Para montar uma frase interrogativa no passado, a gente tem que seguir essa ordem que vocês estão vendo aí. Primeiro o auxiliar did, mais o sujeito, mais o verbo, mais o objeto e o advérbio de tempo. Olha o exemplo que eu coloquei com o verbo to wash, que significa lavar. Did she wash the dishes 3 days ago? Prestem bem atenção que quando eu coloco a frase na interrogativa, o verbo volta para a forma original, porque nós temos o auxiliar do passado na pergunta. Agora vamos falar sobre a frase negativa. Ela tem 2 palavrinhas obrigatórias, a auxiliar did e o not. Relembrando que o did não tem tradução, ele serve apenas para marcar que não estamos fazendo uma frase afirmativa, ok? A ordem da frase vai ficar assim: sujeito, mais o did, mais o not, mais o verbo e o objeto, e em seguida o resto da frase. Olha o exemplo que eu fiz com o verbo to study, que significa estudar. You did not study English yesterday. Você não estudou inglês ontem. Prestem bem atenção na forma. Então, vamos para os exercícios, galera?
Você vai passar os seguintes verbos regulares para o Simple Past, esses que vocês estão vendo, da letra A até a letra O. Depois de você passar esses verbos regulares para o Simple Past aplicando as regrinhas, você vai traduzi-los. Agora, você vai ver algumas frases na sequência que você vai passar para a forma interrogativa. Depois de passar essas frases para a forma interrogativa, você vai completar os espaços em branco desse texto com os verbos no passado. Depois, você vai passar as frases do texto que você completou para a forma negativa e para a interrogativa. Gente, essa foi a aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Kisses, bye bye!